Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para estudarmos aqui o nosso livro Jesus, né? Onde nós temos aqui nesse livro aqui os evangelhos entrelaçados, né? Os 4 evangelhos, Mateus, o Marcos, Lucas e João, entrelaçados em um único livro, que facilita bastante aí o estudo e a leitura dos evangelhos que trazem a vida de Jesus, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição. E hoje um assunto muito especial. Talvez aqui o episódio principal aí, muito central no ministério de Cristo, que nós vamos ler aqui e vamos estudar. Para te localizar um pouco, nós estamos aqui nessa leitura no período já caminhando para o final do ministério de Cristo, no momento que ele seria crucificado. Ele havia aqui acabado de ressuscitar Lázaro, então isso havia já causado uma confusão enorme em meio àqueles que já não gostavam de Cristo, já negavam que ele era o Messias, já não aceitavam, mas então vem Jesus e faz algo grandioso, ressuscita um homem conhecido entre as pessoas, Lázaro, e essa notícia se espalha de forma muito forte pela região, e eles começam a dizer, olha, o que a gente vai fazer agora? Porque desacreditar esse homem já não dá mais. Todos sabem, Lázaro estava morto há dias e Jesus vai lá, ressuscita, e todas as pessoas comentando esse milagre incrível. Então, quando não se tem mais argumentos, né, o que acontece? Eles decidem, não, precisamos matar este homem. Não tem outra forma de nós acabarmos, senão, né, a fama dele vai crescer e nosso controle religioso, que era o que eles haviam se apegado, infelizmente, os líderes judeus haviam se apegado às suas posições e se tornado religiosos, haviam se desviado da comunhão com Deus, que era o grande objetivo, para se apegarem às coisas religiosas. Então, virou uma grande confusão o milagre que Jesus fez ali de Lázaro, e o texto justamente começa ali em Mateus, que você pode seguir em Mateus capítulo 16 do versículo 13 ao 20, que é o corpo principal. Você vai encontrar partes dessa passagem também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, mas o corpo principal, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20, diz assim, olha, acompanhe, porque aqui, esse trechinho aqui, gente, tem algo que é essencial, que é o tema da nossa mensagem hoje, é Jesus, quem ele é para você. E essa é a pergunta mais importante que qualquer pessoa da humanidade, né, que já existiu, que vai existir, essa é a pergunta mais importante que alguém pode responder na sua vida. Quem é Jesus para você? E é essa pergunta que Jesus vai fazer aqui nesse texto aos seus discípulos, e é com esse contexto aqui que a gente, né, eu quero trazer para vocês aqui o que eu tenho aprendido na palavra de Deus, e são realmente coisas essenciais para a nossa vida. Vamos lá, o texto começa dizendo assim, olha, Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia. Então, Jesus deixa a região ali da Galileia e vão para os povoados agora perto da Cesareia de Filipe. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Enquanto eles caminhavam, Jesus lhes perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem que o povo está dizendo que eu sou? O que as multidões que me seguem dizem a respeito de mim? E então eles responderam, Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas antigos que ressuscitou. Só que olha o ponto aqui. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então respondeu, ora, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, enviado por Deus. E Jesus respondeu então, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João,
Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então Jesus advertiu severamente a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Veja só, o contexto todo dessa cena, que nós vemos Jesus conversando com seus discípulos, o assunto principal do início ao fim dessa cena é a pergunta: quem é Jesus? Jesus levanta esse questionamento: quem sou eu afinal? Quem é Jesus? Tanto que aqui, no final, ele vai dizer: advertiu severamente os seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias, o ungido, aquele tão esperado de Israel, aquele anunciado por todos os profetas, pelos salmistas, a grande salvação que viria, aonde Deus iria redimir o povo dos seus pecados, o Cordeiro único e poderoso para tirar o pecado de uma vez por todas e substituir todos os sacrifícios. Cristo era esse. É isso que os discípulos estavam, essa revelação poderosa que eles estavam recebendo, que Cristo era o Messias, o enviado de Deus. E Jesus diz: olha, não digam isso para ninguém, a ninguém. Então esse era o tema de toda essa conversa. Jesus é o Messias. E esse é o grande ponto que me chama a atenção aqui, porque Jesus vem e pergunta para os discípulos: olha, quem que a multidão está dizendo que eu sou? Quem as pessoas estão falando que eu sou? E essa pergunta é muito importante eu e você nos fazermos, porque toda a nossa vida vai ser construída a partir da resposta que eu tenho a dar para essa pergunta. De quem é Jesus para mim? Jesus, para mim, pode ser como era para a multidão. Eles responderam: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias. E veja, sempre a identidade de Cristo, ela vai ser confusa para a multidão. Quem faz parte da multidão nunca vai saber exatamente quem é Cristo. No tempo que Cristo estava aqui na terra, a multidão já era confusa a respeito da identidade de Cristo. Quem recebe a revelação da pessoa de Cristo? Os discípulos. Veja, o texto é bem claro que Jesus orava em particular e ele estava acompanhado apenas dos seus discípulos. O discípulo é justamente aquele que se propõe a deixar de fazer parte da multidão, daqueles que conhecem Jesus de ouvir falar, porque os seus pais são cristãos, então ele frequenta também algum lugar, e ele tem esse conhecimento, esse entendimento distante de Cristo. Ele visita a igreja muitas vezes final de semana, escuta um sermão ou outro. Afinal de contas, nós somos parte de um país cuja cultura é totalmente cristã. 70% da população brasileira é cristã. 70%. Desses 70%, ali 50% são católicos, uma outra porcentagem de evangélicos, mas nós estamos inseridos em uma cultura totalmente cristã. E muitas vezes agimos e vivemos como essa multidão que temos uma vaga noção de quem é Jesus. Mas apenas aqueles que decidem deixar de ser parte da multidão e começam a caminhar com Cristo é que vão descobrir quem realmente Jesus é. E esse é o grande ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, porque
é o maior problema que eu vejo hoje quando eu converso com as pessoas, quando eu busco conversar com alguém sobre o Evangelho, sobre qual é o entendimento que as pessoas têm sobre Cristo. O que eu mais tenho percebido é essa indiferença. As pessoas pensam que não é sua responsabilidade saber quem é Cristo. Olham isso à distância e pensam, mas isso é muito complicado, porque existem muitas vozes falando a respeito de Cristo. E de fato, assim como naquela época já existiam muitas vozes falando de quem era Cristo, você imagina hoje, 2000 anos depois, Cristo sendo quem ele é, aquele que dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. Você imagina a grandeza de quem é Cristo, da pessoa de Cristo, crendo você ou não nele. Então é impossível que não existam milhares, centenas de vozes a respeito de Cristo. O próprio Cristo vai dizer que é impossível que venham os escândalos, aqueles que vão pregar o evangelho de forma enganosa. Ele disse, olha, eu vou falar um dia para aqueles que vierem dizer, Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, anunciamos em teu nome, e Jesus diz, olha, eu vou falar assim, eu não te conheço. Então isso não é novidade, grande número de vozes falando a respeito de Cristo, os falsos mestres, aqueles que ensinam o caminho do evangelho por ganância, tentando tirar dinheiro das pessoas, aqueles que botam Cristo como um grande mestre para nos ensinar a alcançarmos sucesso nessa vida, aqueles que querem transformar Jesus num mero coach, as vozes e mais vozes, pessoas que hoje só sabem acusar todas as igrejas como que não existe igreja saudável, não existe igreja que você deve congregar, que são os traumatizados com igreja, porque foram machucados, feridos dentro de igrejas falsas, igrejas com teologias distorcidas e são machucados, então eles dizem nada mais presta e generalizam a igreja de Cristo. Então são vozes e mais vozes. E um detalhe importante que eu quero trazer para você, que as vozes erradas e falsas são a grande maioria. Porque aqueles que vão se perder são a maioria. Isso às vezes parece chocante para alguém. Você está dizendo que os que vão se perder são muito mais dos que os que vão ser salvos? Não sou eu quem disse isso. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus vai dizer que são muitos os que passam pela porta larga e caminham no caminho espaçoso, caminho fácil. E caminho esse que conduz à perdição. E Jesus vai dizer que são poucos os que entram pela porta estreita. Ou seja, é a maioria. São a maioria das vozes erradas. São poucos os que buscam conhecer Cristo de forma verdadeira. São poucos os que buscam se aproximar e saber quem de fato Cristo é. Ele vai falar, pequeno rebanho. Infelizmente, são poucos. Quando você vai ver a parábola da semeadura, ele lança sementes, mas dessas sementes, apenas uma, de fato, gera frutos. Algumas até crescem, mas mesmo depois que crescendo, ela é abafada por espinhos e sofre com as preocupações, as coisas da vida, e você está tão ocupado, que é justamente o que eu digo, as pessoas olham, ouvem a respeito de Cristo, mas se satisfazem em ser parte da multidão. Se transformam em pessoas indiferentes a Cristo, a se aproximar, a conhecer, a entender de verdade quem Cristo é. Porque, de fato, a busca por quem é Cristo não é uma busca simples. Você veja o exemplo dos discípulos. Para seguirem Jesus no seu tempo, eles tiveram que abrir mão de tudo. Eles abriram mão, eram pescadores, viviam daquilo, abriram mão dos seus trabalhos. Pedro deixa sua casa, deixa seu lar para seguir Jesus. Todos eles, para caminhar
dormir junto, acordar junto, aprender, ouvir a voz de Cristo todo o tempo. E isso é algo que é demandado até hoje de cada um de nós. Exige esforço para você ser um discípulo, para você ser da multidão, é fácil. Quando Jesus multiplica um pão, você aparece lá, come o pão, come o peixe, se alegra, que maravilha, mas vai para a tua casa. E não acompanha Cristo, não abre mão de valores, não abre mão de modo de vida, continua sendo a mesma pessoa. Mas o discípulo não, o discípulo tem que abrir mão de coisas, o discípulo tem que estar disposto a morrer pelo seu mestre. Por isso que Jesus, ele repreende aquela multidão dizendo: ei, vocês estão vindo atrás de mim porque eu multipliquei os pães. Mas vocês não deveriam estar atrás desses pães, daquilo que vocês comem hoje e amanhã volta a ter fome. Vocês deveriam estar atrás do pão verdadeiro. E hoje é a mesma coisa. A grande maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço para descobrir quem é Jesus. E você vê muito claro nesse texto aqui como isso é uma questão que Jesus diz que nós precisamos saber responder. Depois dos discípulos dizerem: ah, Senhor, eles dizem que tu és um que é João Batista, outro diz que tu és Jeremias. Veja como Jesus traz para o pessoal. E ele pergunta: e vocês? E essa é a grande resposta que eu e você temos que dar. E você? Quem você diz que Jesus é? Quem Jesus é para você? O que ele tem transformado na sua vida? E aqui eu quero trazer um pouco do meu testemunho de vida, porque, como eu disse, essa resposta de quem é Cristo não é uma coisa simples. Você não encontra o maior tesouro, você não encontra ouro e chuta ouro pela rua. Para encontrar ouro, você precisa investir tempo, maquinário, uma busca intensa. E nós estamos falando daquele que é o Deus entre nós, do conhecimento de Cristo, e isso exige de nós tempo, busca verdadeira. E desde que eu me vi inserido, graças a Deus, crescendo num meio cristão evangélico, no entanto, o que eu comecei a me questionar? Será que todas essas coisas que me dizem nesse meio religioso são verdade? Eu preciso entender por mim mesmo. Não queria apenas aceitar o que os pastores, o que os líderes religiosos me ensinavam, mas eu comecei a buscar na fonte. E essa é a grande diferença de cada um de nós. Se você deseja conhecer Cristo, ter uma experiência pessoal com Cristo, não há outro caminho, senão você buscar a fonte. Começar a ler as Escrituras. Se você não tem uma Bíblia e é cristão, isso é de uma incoerência absurda. Você tem que ter a sua Bíblia, abrir ela, ler ela, fazer marcações, buscar. E a busca, muitas vezes, ela vai passar por caminhos errados. Como eu disse, existem muitas vozes falsas, distonantes completamente as Escrituras. E os hereges são um perigo, porque o herege, você imagina, que é como um sanduíche, sabe? E em cima aqui, ó, pão bem grosso, e esse pão aqui é evangelho, é palavra de Deus, um monte. Só que lá no meio, fininho, o hambúrguerzinho, ou talvez só o alfacezinho, é a heresia. E aí você morde aquilo pensando: uxa, é palavra de Deus, é evangelho. E se você for atento, se você estiver com o coração disposto a ser um discípulo, Deus vai te mostrando: opa, isso aqui é heresia. Assim como eu passei por muitos, eu não vou trazer o nome das pessoas aqui, mas eu passei por muitos líderes e por muitas pessoas aí da internet que influenciam muitas pessoas. Mas eu estava numa busca verdadeira por conhecer a Cristo. Então, enquanto desfrutava do pouco de evangelho que aquela pessoa tinha, daqui a pouco me debatia: oxa, aqui está tendo demais filosofia. Por que ele nem leu a Bíblia hoje? Por que esse pastor só falou de filosofia? Está estranho. E o Senhor foi me guiando e me tirando dos enganos e de homens cheios de misticismos.
e buscando junto também com pessoas que me orientassem, me trouxessem, ajudassem a ter maior entendimento. Isso é importantíssimo, você ter alguém para você perguntar: ei, essa pessoa aqui tem um evangelho seguro? Ele tem uma doutrina ortodoxa, verdadeira? Porque você tem que fazer isso. Nós como cristãos, nós temos que ter esse desejo de buscarmos de forma profunda a verdade, a ortodoxia da palavra. Aí você encontra alguém, vamos pegar um nome conhecido, Augusto Nicodemos, e aí você vai mais a fundo, quem foi que inspirou ele? E você encontra então, ele vai citar lá nos seus testemunhos, nas suas palavras, a paixão que ele tinha de ouvir as pregações do R.C. Sproul, sabe? Você ir atrás, aí você vai escutar o Sproul, você vai aprender mais coisas. Você escuta um nome de alguém que prega o evangelho de forma apaixonante, como Paul Washer, e você não se conforma, você quer ir mais a fundo, escuta ele dizendo, e ele vai falar: olha, quem eu sempre escutei muito foi Dr. Martyn Lloyd-Jones. Então você vai lá e busca os estudos e estuda as coisas do Martyn Lloyd-Jones, e aí você vai ver que o Dr. Martyn Lloyd-Jones era apaixonado pelos puritanos, e você vai estudar a história dos puritanos e você descobre lá uma fonte incrível de palavras de vida, de ensinamentos verdadeiros, seguidos sempre, como a gente diz aqui, pela palavra de Deus. Ensinamentos centrados nas Escrituras. Todo esse caminho, e esse é o meu incentivo a você: vá sempre até a fonte, não se conforme em viver pelo aquilo que alguém me disse. Vamos pegar um outro nome aqui no Brasil conhecido, Hernandes Dias Lopes, e você escuta e você diz: bênção que esse pastor está falando, amém, mas quem foi a fonte dele? Então você vai lá, ele indica: olha, eu já ouvi Spurgeon. Você vai lá, escuta as pregações de Spurgeon, aprende com Spurgeon. Aí você escuta Spurgeon dizendo assim, ó, apontando mais lá para trás na história: mas eu aprendi muito com Calvino. E você vai ver Calvino e vai descobrir que Calvino fez aquela reforma porque ele foi influenciado grandemente por Agostinho de Hipona. Justamente porque Calvino era um monge agostiniano, e você vai lá e lê os escritos de Agostinho e você se apaixona, e você vai ver Agostinho, depois você vai ver que ele era influenciado pelos pais da igreja, e os pais da igreja eram influenciados pelos evangelhos, pelo estudo puro da palavra. Isso é ser um cristão, isso é ser um discípulo, é alguém que vai a fundo, que vai além, que não se conforma em ouvir o que os outros dizem. Mas ele sabe que junto com a Bíblia, junto com as Escrituras, existe uma grande nuvem de testemunhas que vão te ajudar a ter a verdadeira e a correta interpretação. Porque o que mais tem por aí hoje são heresias, são loucuras ditas em nome de Cristo. E o conhecimento bíblico, sozinho, sem você buscar essa nuvem de testemunhas que eu estou citando aqui para vocês, sem vocês buscarem uma compreensão verdadeira e ortodoxa da palavra, é um perigo. Você precisa buscar a leitura das Escrituras, sim, e acompanhado de pessoas que já estudaram ela no decorrer de 2000 anos, pessoas sérias, onde foram descobrindo e mostrando: ó, essa é a ortodoxia bíblica, essa é a palavra que nós podemos ter um entendimento correto dela. Isso é valoroso, nós termos isso no nosso coração, essa busca pela verdade, um inconformismo em não querer apenas acreditar no que dizem para você. Eu tenho acompanhado um canal onde homens se propõem, que são judeus, que acreditam em Cristo, no Messias, eles se converteram ao Cristo, dizendo: nós aceitamos que Jesus era o Messias. E eles agora vão pregar lá em Israel para outros judeus, e vão falar de Cristo. E muitas vezes, esses judeus que estão sendo evangelizados, eles trazem absurdos que eles ouviram a respeito de Cristo, coisas que não tem lugar nenhum nas Escrituras, afirmações absurdas. E ele pergunta, entrevistando: mas onde você ouviu falar? Não, quem me falou isso foi o meu rabino. E ele: mas você leu isso em algum lugar? Não. Veja que absurdo você tirar conclusões a respeito de Cristo apenas porque o rabino te falou. E eu trago isso para o nosso contexto. Será que o conhecimento de Cristo que você tem é o conhecimento apenas do que o pastor falou, do que o seu líder, da onde você frequenta, falou?
Ou você tem buscado o conhecimento original nas Escrituras, as interpretações de homens com respaldo ao longo da história? É isso que é importante, e esse é o meu incentivo nesse vídeo, para tirar muitas vezes você dessa inércia, de dizer assim, mas é tão complicado buscar isso. E como eu disse, de fato não é simples, exige de nós tempo, mas essa é a pergunta principal que eu e você temos que responder. Quem é Cristo? Quem é a pessoa de Cristo? Ele pergunta para os seus discípulos, olha, vocês precisam saber quem eu sou. E incrível isso, quando Pedro dá a resposta correta, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, olha o que Jesus vai falar, que grande privilégio você teve. Em outras traduções, bem-aventurado és tu, agraciado, feliz, porque essa é a grande alegria, essa é a maior conquista que eu e você podemos ter nessa terra, é compreender quem é Cristo. Porque depois Jesus vai dizer, olha, é em cima disso, é sobre esta pedra, Pedro, essa pedra, essa compreensão de quem eu sou, que eu sou o Cristo, é sobre isso que a minha igreja vai ser erigida. Olha que sério isso. É sobre a correta compreensão de quem Cristo é que a minha igreja vai ser erigida. Veja, eu sou parte de uma igreja batista, de uma igreja com CNPJ, física, onde muitas pessoas se reúnem lá. Agora, quando você chega lá num culto de domingo, onde a igreja está cheia, você me pergunta, todas as pessoas que eu estou vendo aqui são a igreja verdadeira de Cristo? Eu te respondo, claro que não. Existem muitos ali que fazem parte da multidão, que não fazem a mínima ideia em seus corações quem é Cristo, que apenas estão lá por vários e vários motivos que as multidões seguiam Cristo. Mas existe ali dentro, com certeza, uma igreja verdadeira, a qual apenas Deus sabe quem são. Que são aqueles que estão firmados nessa verdade de quem Cristo é para eles. Aqueles que entenderam quem é Cristo. Aqueles o qual Jesus diz, esses são os privilegiados. Porque o meu Pai revelou isso para eles. Mas você veja que interessante, a revelação vem de Deus, é obra do Espírito Santo. Mas essa revelação chegou para quem? Chegou diante daqueles discípulos que eu disse para você, que não se conformaram em ser parte da multidão, mas abriram mão das suas vidas, abriram mão dos seus trabalhos, abriram mão de família para seguir Cristo. Pagaram um preço. E essa é contra essa indiferença que eu falo aqui para vocês. Nós precisamos fugir dessa indiferença, de dizer, isso é muito complicado, são muitas coisas para aprender, porque nós estamos falando, querido, do assunto que vai definir a sua vida eterna. E às vezes nós pensamos que vamos viver para sempre, mas a grande sabedoria é entender que nós somos extremamente finitos. O salmista lá no Salmo 90, no versículo 12, ele vai dizer, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para alcançar um coração sábio. A sabedoria vem disso, de você saber que tudo que nós vivemos aqui nessa terra é extremamente finita. E a grande pergunta, onde você vai passar a eternidade? E a resposta dessa grande pergunta, onde vou passar a eternidade, está justamente aqui no texto. Em você saber responder, e você, e para você, quem Cristo é. Não importa quem Cristo foi para os seus pais, para a sua família, para o seu antepassado, a pergunta de Cristo é, e para você? Quem eu sou, quem eu represento, o quanto de mim você conhece? O quanto de tempo você tem aberto mão para me conhecer? Ou você tem sido indiferente? É muito trabalho, eu primeiro quero buscar meu trabalho, eu primeiro preciso me concentrar em outras coisas. A vida é muito corrida.
Será que você está relegando o assunto mais importante, o assunto que vai definir a sua eternidade? Você está relegando isso ao que outros dizem? E você não está se dedicando a ir fundo, a buscar fonte após fonte após fonte, a buscar pessoas em que você veja que tem fruto. Porque entre todos esses falsos mestres que nós falamos que existe, Jesus nos dá uma saída. No Mateus capítulo 7 ele vai dizer: você vai conhecer o falso mestre pelos seus frutos. Procure pessoas em que tem fruto de vida, que você veja que são homens de Deus, são os mesmos na igreja e na sua casa. Homens cujas suas esposas dão bom testemunho a respeito dele, cujos seus filhos dão bom testemunho, cuja sua história dá bom testemunho. Busque por essas pessoas. Busque aconselhamento, cresça, busque indicação de nomes de homens de Deus, de pessoas que transformaram essa história. Vá atrás, não desista. Não se desespere porque existem homens que caem, homens que falham, homens que traem. Porque Cristo que é o nosso alvo. Ele que é o autor da nossa fé e é o consumador. A nossa fé e os nossos olhos devem estar fixados nele, independente de homens. Mas o meu grande incentivo aqui nesse vídeo é: não seja indiferente. A pior coisa que eu e você podemos fazer com relação ao Evangelho é sermos indiferentes. Não sei se você já ouviu isso, que o oposto do amor não é o ódio. Muitas vezes a gente pensa, né, que o oposto de amor é ódio. O oposto de amor é indiferença. É quando o Senhor Deus nos entrega o seu Filho, o seu único Filho, e nós nos negamos a conhecê-lo verdadeiramente. Nos negamos a seguir os seus passos e a conhecê-lo de verdade. E a palavra vai dizer: aqueles que me encontram são aqueles que me buscam em espírito e em verdade. Aqueles que abrem mão de tudo para me conhecer. Então que não sejamos indiferentes, porque o Senhor nos deu algo maravilhoso. Quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Obviamente Deus não podia criar alguém, um outro Deus, era impossível, mas Ele cria seres com capacidade de raciocínio. Esse é o que nos diferencia de tudo nesse mundo. Diferencia-nos de toda a criação, é a capacidade de ouvirmos, de recebermos uma informação, pensarmos nisso, avaliarmos essa informação e darmos uma resposta sobre isso. Raciocinarmos, porque nós temos consciência, convicções. E a maior resposta que eu e você podemos dar ao mundo é a resposta do maior presente de Deus para nós, Cristo. O que eu e você vamos fazer com toda a informação que o Senhor nos deixou através das Escrituras a respeito do seu Filho, a respeito do sacrifício, a respeito da consciência do pecado, a respeito do que Ele fez na cruz por nós, a respeito da missão que Ele nos deixou de levar esse Evangelho, de vivermos para Ele. Qual é a resposta? Qual é a resposta que eu e você vamos dar com relação a isso? E muitas vezes eu escuto pessoas dizendo: mas por que eu vou buscar conhecimento disso, me esforçar, ir atrás, ler um monte? Porque está cheio de gente que lê um monte, que estuda a Bíblia e tem uma vida horrível. Se tornou uma pessoa muitas vezes arrogante, soberba. Seguiu caminhos como um dos fariseus aqui, que a gente fala tanto nas Escrituras, que apesar de tanto conhecimento, se afastaram tanto de Deus. O que eu tenho para dizer para você que pensa dessa forma é assim: olha, de fato, com muito conhecimento, é possível que alguém se perca, seja condenado, ouça de Cristo no dia: olha, eu não te conheço, mesmo cheio de conhecimento. Mas uma coisa é certa: com pouco conhecimento, com nada de conhecimento a respeito de Cristo, da sua obra,
certamente a pessoa se perderá. Então, com muito conhecimento é possível, pode ser que a pessoa se perca, mas sem nenhum conhecimento a pessoa se perderá. E não sou eu que digo isso. A palavra de Deus nos garante isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Jesus diz, vocês precisam crer em mim. Se não crerem em mim, morrerão em seus pecados. É preciso entender quem eu sou. É o que Jesus afirma durante todo o evangelho, toda a sua caminhada aqui. Vinde a mim. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade. Não existem várias verdades, não é tudo relativo. Existe uma única verdade que é Cristo. Eu e você podemos ler a Bíblia à vontade, nós temos esse privilégio que muitos no passado não tiveram. Muitos morreram para que eu e você pudéssemos ter esse livro aqui que nós estamos estudando. Aqui não é só o Evangelho, mas morreram para que eu e você tivéssemos toda a Bíblia, todas as Escrituras. E eu e você temos o privilégio de termos essa palavra, mas nós temos o livre exame das Escrituras, o que é muito diferente da livre interpretação. Por isso que junto com a leitura das Escrituras eu disse para você, busque também pessoas de confiança, pessoas que você vê frutos dignos de arrependimento na sua vida, para te orientarem, para te guiar a boas palavras, a estudos corretos das Escrituras, para você não se perder, para você não cair naquilo que Jesus diz, olha, guia cegos, cairão no precipício e vão levar os outros atrás de vocês, que você não seja esse. Que você não seja como esse cego que vai apenas junto com outro cego, que vai cair no buraco e você vai cair junto, mas que você seja despertado por essa palavra, que o Espírito Santo toque no seu coração e te desperte e te tire dessa letargia, dessa indiferença, e que a sua grande paixão, o seu grande propósito de vida não seja outro senão conhecer Cristo. Transpor todos os obstáculos, todas as dificuldades, mas conhecer Cristo de forma verdadeira, de estabelecer uma fé firme, que só vem de uma maneira. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Devorar a Bíblia, marcar a Bíblia, riscar ela toda, tirar dúvidas, conversar, no deitar, no levantar durante o dia, falar sobre ela, ser a sua grande paixão. Não existe um outro caminho. Não existe um outro caminho. Esse é o meu encorajamento para você hoje. Essa é a grande pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Eu deixo para você. Quem eu sou para você? Quem Cristo é para você? E que Ele traga despertamento aos nossos corações e que nós possamos orar, clamar ao Senhor, Senhor, que eu te busque de forma verdadeira. Que essa seja de fato a pergunta mais importante para mim. Que eu não descanse enquanto não souber responder essa pergunta. Quem é Cristo? Que eu não descanse enquanto eu não deixe de ser parte da multidão e seja encontrado como um dos seus discípulos. Aqueles que no início do texto nós lemos aqui, ó, Jesus orava em particular acompanhado apenas dos discípulos. Multidão não fica sabendo quem é Cristo. Multidão não ouve as explicações das parábolas. Multidão está distante. Discípulo está perto. Discípulo caminha junto de Cristo. Discípulo escuta seus ensinos. Discípulo tem prazer em caminhar com Cristo. Onde está o seu prazer? Onde está a sua alegria? O que move seu coração? Que eu e você possamos levar essa palavra em nosso coração. Sermos transformados por ela. E se essa palavra trouxe algo importante ao seu coração, se essa palavra teve relevância para a sua vida, que você possa compartilhar ela com alguém, que você possa agora nesse momento pensar em alguém que você gostaria que ouvisse isso, a respeito dessa tão importante responsabilidade de sabermos dizer quem é Cristo.
Se você lembrar de alguém que você ama, alguém por quem você tem carinho, não deixe de copiar esse link, mandar para alguém, compartilhe nas suas redes, mande essa palavra para alguém, cada um de nós fazendo a nossa parte. Nós podemos e devemos levar esse evangelho cada dia mais longe, porque essa é a grande missão nossa, é fazer com que as pessoas ouçam quem é o Cristo e deixem de ter Ele como alguém distante, mas passem a ter Ele como alguém próximo, real e conhecido. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo.